Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: 4 regras básicas para a interpretação da Bíblia. Antes, quero lembrá-los do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Você pode adquiri-lo e pode também conhecê-lo no site que eu vou deixar aqui para baixo. E se você for da cidade de São Roque, nós temos um número de WhatsApp para atendimento preferencial para a compra desse livro, que também fica logo aqui. 4 regras básicas de interpretação da Bíblia. Antes de Jesus ascender aos céus e sentar-se à direita de Deus Pai, ele deixou a seguinte ordenança aos seus apóstolos e discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Essa passagem nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Contudo, para se pregar o Evangelho, o ideal é que se saiba explicar e interpretar as mensagens que estão contidas nas passagens que são encontradas ao longo da Bíblia Sagrada. E para que isso seja possível, primeiro devemos orar a Deus para que Ele nos envie o Espírito Santo, o Espírito que nos traz a iluminação necessária para que possamos ter o entendimento da mensagem de cada passagem. Afinal de contas, o mesmo Espírito que inspirou profetas, apóstolos, reis, escribas, os homens que foram escolhidos por Deus para fazerem a escrita dos livros das Sagradas Escrituras, é o mesmo Espírito que nos traz a iluminação necessária para podermos ter o entendimento do que está ali escrito. Acerca dessa ação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, na primeira carta que enviou aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E não nos foi dado um espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que possamos ter o entendimento das coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Devemos orar e pedir pela iluminação do Espírito Santo antes de começarmos a estudar e a tentar interpretar qualquer passagem da Bíblia Sagrada. Contudo, podemos contar, além da inspiração sobrenatural que o Espírito Santo nos dá, com algumas regras básicas de interpretação que a teologia também nos ensina. Devemos nos lembrar que as Escrituras interpretam as Escrituras, que o contexto em que uma determinada passagem ocorreu é de fundamental importância para a compreensão da passagem. E também devemos nos lembrar que toda passagem, sempre que possível, deve ser interpretada no seu sentido literal. Quando dizemos que as Escrituras interpretam as Escrituras, podemos pegar como exemplo a parábola do semeador, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 23, onde Jesus diz o seguinte: um semeador saiu a semear. Parte das sementes caíram à beira do caminho, vieram as aves e comeram-nas. Outra parte caiu em pedregais. Como o solo era raso, as raízes não eram profundas, saiu o sol e queimaram. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos as sufocaram e elas acabaram por não frutificar. E por fim, uma parte caiu em solo fértil e deu frutos para 100, para 60 e para 30. Com essa passagem, Jesus queria primeiro ilustrar alegoricamente que havia 4 tipos de solos que representam 4 tipos diferentes de pessoas. Com a semeadura, ele fazia uma alusão metafórica à própria pregação do Evangelho. E as sementes nada mais eram do que a própria palavra ou o próprio Evangelho. Por fim, Jesus ilustra a resposta que cada tipo de solo tem em relação à semeadura, que é uma forma de ilustrar as 4 diferentes formas com que as pessoas reagem à pregação do Evangelho. Na sequência, como dissemos que as Escrituras interpretam as Escrituras, Jesus explica aos seus discípulos cada elemento dessa parábola. Quando diz:
Os que foram semeados à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra e não a entendem. Vem então o maligno e a arrebata dos seus corações. Os que foram semeados em pedregais são aqueles que ouvem e recebem com alegria a palavra, mas, chegando às perseguições, se ofendem e desistem. Os que foram semeados entre espinhos são aqueles que ouvem, mas, vindo os cuidados do mundo e as seduções das riquezas, também acabam por desistir. E os que foram semeados em solo fértil são aqueles que ouvem e entendem e dão frutos para 100, para 60 e para 30. Com isso, Jesus explica o significado de cada elemento da parábola e faz jus à regra de interpretação que diz: as Escrituras interpretam as Escrituras. Devemos também nos lembrar do contexto em que cada passagem se dá para que se faça uma adequada interpretação. Para ilustrar essa situação, nós vamos recorrer a uma passagem que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, onde Paulo recomenda para as mulheres cristãs da igreja de Corinto para que não cortem o cabelo. Essa passagem, ela vem até os nossos dias trazendo dificuldades de interpretação, justamente porque muitos não consideram o contexto de época em que ela se deu. A cidade de Corinto era uma cidade conhecida pela imoralidade sexual, particularmente pela prostituição. Haviam prostitutas cultuais que trabalhavam nos templos de adoração dos deuses e deusas da cidade, particularmente da deusa Diana. Paulo tinha preocupação com o fato de que as mulheres cristãs não deveriam ser confundidas com as prostitutas pagãs de origem grega que trabalhavam nesses templos e também com aquelas que faziam a prostituição dentro dos modos convencionais que ainda hoje conhecemos. Essas prostitutas, para serem identificadas, elas usavam cabelos curtos. Por isso, Paulo havia dito para as mulheres de Corinto, daquela época, que elas deveriam ter o cabelo comprido. Era uma recomendação para aquele contexto em especial. Nesse sentido, não é uma recomendação que deva ser tomada como regra em nossos dias. Fica cada um a seu critério definir o cabelo que quer ter. Outra lembrança importante é que a interpretação bíblica, sempre que possível, deve ser feita de uma forma literal. Ilustramos essa condição quando pegamos o livro de Êxodo, no capítulo 20, aonde existem os 10 mandamentos. E nos concentramos basicamente no 6º, no 7º e no 8º, que dizem o seguinte: não matarás, não adulterarás e não furtarás. Não há, nesses 3 mandamentos que nós exemplificamos, outra forma de interpretá-los que não seja a forma literal. Não é possível fazer alegoria, não é possível fazer simbolismo, transcendência, mistificação, figuração, nada. A interpretação é literal e muito clara. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. E você? Tem se lembrado dessas regras quando você vai estudar a Bíblia Sagrada? Pense nisso. Glória a Deus. Que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fique em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.